Muitas vezes, os videogames são associados ao puro entretenimento, como se não oferecessem benefícios práticos. Mas na verdade não é bem assim. Aquele papo de que jogos são perda de tempo já era. Hoje os games são usados na educação, no treinamento militar, no acesso à informação e até mesmo na saúde, para ajudar na manutenção do corpo e da mente. O jogo tem uma narrativa e essa narrativa força essa questão da resolução dos problemas de uma maneira que é difícil você trabalhar em outras mídias. Até os 30 anos, Daniel não tinha nenhuma limitação física. Andava e praticava esportes normalmente. Agora, aos 40, sofre com os efeitos da esclerose múltipla, uma doença autoimune que compromete a força e os movimentos do corpo. Durante a semana, Daniel passa por uma rotina intensa de consultas médicas e sessões de fisioterapia. Ele é psicólogo e acaba tendo que atender em horários reduzidos para amenizar os efeitos da doença. Eu faço muita fisioterapia apostando que eu vou ter alguma melhora no movimento. Como eu já tive, assim, a nível de fisioterapia, de todas que eu fiz, essa é que eu tive o resultado mais rápido. Nessa clínica, Daniel utiliza o método TheraSwitch no tratamento de reabilitação. Uma terapia intensiva que usa recursos como cordas e elásticos junto a uma gaiola metálica para estimular a repetição de movimentos de forma controlada. Como reforço a esse tratamento, ele utiliza jogos de videogame para exercitar a coordenação motora, o equilíbrio e a força. É a chamada game terapia. Um simples movimento que faz toda a diferença. Você já ouviu falar em unir o útil ao agradável? À primeira vista parece apenas um divertimento, um passatempo, uma brincadeira daquelas de criança. Mas se você olhar bem, vai perceber que é uma atividade séria, inclusive com a mediação de uma profissional. Quem foi que disse que um tratamento de reabilitação não pode ser divertido e sério ao mesmo tempo? Não só pode, como deve. Tratamentos com o uso de games agregam características específicas do mundo dos jogos. Na reabilitação, o estímulo para competir ajuda os pacientes a superar os desafios da vida real. Muitas vezes eles competem entre eles, mas eu tento que ele vença o próprio resultado. Então, se ele comeu mais peixinhos, sei lá, 50 peixinhos, que ele tente no próximo exercício, na próxima semana, que ele coma mais do que os 50 peixinhos do que ele conseguiu na semana anterior. Então, a competição, ao nosso ver, seria com eles mesmos. Motivado e focado no seu objetivo está o Kaká, de apenas 12 anos. Eu gosto muito de jogar futebol, então eu queria muito jogar futebol. Daí, quando eu venho aqui, eu me esforço cada vez mais para eu poder conseguir fazer isso. Ele nasceu com paralisia cerebral, que afeta os movimentos do corpo. Há 10 meses, começou com a game terapia integrada a outros tratamentos de fisioterapia. Kaká já consegue perceber os resultados trazidos pelo videogame. Ele ajuda bastante no equilíbrio, na noção do que você vai fazer, entendeu? Assim como a maioria das crianças de 12 anos, Kaká é apaixonado por jogos eletrônicos. Já jogava em casa, mas agora, com a tecnologia do jogo também na fisioterapia, o tratamento está ficando muito mais prazeroso. Fica às vezes 2h30 ou 3 horas, mas tá sempre sai sorrindo, sabe? Assim, às vezes a gente vê a rotina dele é bem puxada, mas tu vê que ele faz aquilo, mas faz com gosto, assim. Ele já adquiriu mais equilíbrio, mais controle de quadril, consegue se movimentar mais em casa, sair do sofá, sentar, sabe? Acaba tendo mais coordenação. Nesta sala do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, jogos eletrônicos são utilizados com o objetivo de desenvolver habilidades cognitivas em crianças. Esta atividade faz parte do projeto Escola do Cérebro, uma plataforma online criada para a aplicação de games no contexto escolar.
A professora Daniela, do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC, é quem coordena o projeto. Foi um projeto que foi sendo desenvolvido, né, de forma mais lenta do que a gente tem, se fosse uma empresa, enfim, e muito voltado para a realidade que a gente tem de fato de uso desses jogos na escola. Que o objetivo do projeto e o que o diferencia é que são jogos que são desenvolvidos para o uso na escola. Aqui as crianças não apenas se divertem, como também exercitam habilidades fundamentais para o seu desenvolvimento até a fase adulta. Ao movimentar as peças de um lado para o outro para liberar espaço para a Joaninha passar, por exemplo, elas estão trabalhando as funções executivas do cérebro, tais como a atenção, a capacidade de resolver problemas e a memória. Os encontros duram 1 hora e acontecem uma vez por semana no contraturno das aulas. Estes meninos e meninas estão na 4ª e 5ª série do ensino fundamental e têm entre 8 e 10 anos de idade. Nas segundas-feiras, eles vão na aula pela manhã e à tarde participam da atividade. Os encontros são mediados por 2 estudantes de psicologia. No final do ano letivo, professores, pais e crianças recebem um retorno dos resultados alcançados a partir dos exercícios com os jogos. E é muito interessante que quando a gente pergunta no final, desse período que a gente utiliza a escola do cérebro, o que eles aprenderam, eles relacionam isso com atividades do dia a dia. Então a gente já teve situações em que a criança falou assim, agora eu entendi por que a minha mãe fala que eu tenho que pensar antes de fazer as coisas, porque no joguinho ele tem que planejar as ações dele. E aí o outro assim, agora eu consigo, agora eu tenho paciência de esperar a comida no micro-ondas, Então assim, essa coisa do esperar, de lidar com a ansiedade, que são fundamentais para o desempenho de qualquer ser humano nas atividades cotidianas, atividades laborais, de desempenho escolar, enfim. Se bem utilizados, os videogames podem ser ferramentas muito poderosas, ainda mais em uma geração cada vez mais digital. Eu adoro jogos, desde bebê eu sempre joguei vários videogames. Desde 1 ano de idade eu já jogava videogame. Quando eu tinha 4 anos, em alguns jogos já era pró, já tinha zerado. Você acredita que esses resultados que foram obtidos a partir do projeto Escola do Cérebro, eles poderiam ser obtidos de formas mais tradicionais, que não pelo uso da tecnologia e dos games? Várias atividades, elas contribuem com o desenvolvimento dessas funções. O próprio hábito da leitura, por exemplo, é algo que exige uma atenção, que ele é um exercício da atenção, envolve fortemente a memória de trabalho. O que a gente tem de diferencial em relação ao jogo é que se você perguntar para uma criança se ele quer ler ou ele quer jogar um jogo digital, provavelmente a maioria das crianças vai preferir o jogo digital. Então é uma atividade que ela é mais interativa, então ela envolve mais as crianças. Então essa é a grande diferença, mas teriam outras formas. Na APAE de Florianópolis, a game terapia é uma das atividades oferecidas para os alunos. O Aryan é um deles e já participa desse trabalho há 2 anos. Ele tem autismo, um transtorno que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. O videogame é um aliado no desenvolvimento dessas habilidades comportamentais e de comunicação a partir da possibilidade do jogador se transformar no personagem de uma história. O terapeuta ocupacional explora bastante essa parte durante as sessões. E em cima. Aê, garoto! Primeiro ponto, Aryan. Ok, campeão? Quem que te ajuda aqui na APAE? Quem que tá aqui junto com você? Eu vi hoje que tinha uma pessoa que estava sempre te motivando aqui. O tio Rafa. O Rafa conheceu a game terapia em 2009 e desde então realiza esse trabalho com seus pacientes. A diferença de ter esses consoles num ambiente domiciliar, que eu posso estar utilizando, eu posso ter isso em casa, você, enfim, qualquer outra pessoa. Mas aqui tem um caráter terapêutico. E nessa proposta, com esse olhar terapêutico, a gente vai estar verificando os jogos de acordo com as condições e necessidades de cada aluno, de cada paciente. O diferencial do uso de games como recursos em tratamentos de saúde é a motivação dos pacientes. E dentro desse ambiente de descontração, não tem como não se deixar contagiar e entrar na brincadeira. Olha só, eu fui desafiado aqui pelo meu amigo Aryan e agora eu vou testar, vamos ver como é que eu me saio. Acabou, Aryan, muito bom! Você ganhou do Vitor, cara, muito bem.
Ganhou, mas tudo bem. Olha só, foi mais difícil do que eu imaginei. Eu tô bem ofegante, tô cansado, achei que fosse ser mais fácil. Infelizmente perdi a partida, mas o importante é competir, né? E não só competir, como também querer fazer cada vez mais e melhor. Ter vontade mesmo de vencer, de se superar. Para o Aryan, para o Daniel, o Kaká e o Rafael, o jogo não é apenas uma brincadeira, é uma atividade séria. O desempenho no mundo virtual traz resultados reais em suas vidas. Aqui, o game over não significa o fim do jogo, mas sim um start para uma vida mais saudável e independente.